Este podcast foi produzido pela WePod, Inteligência em Podcast. Two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Como vocês estão? Vocês sabem, eu não estou sozinho. Oi, pessoal, como vocês estão? Hoje a gente vai falar de um caso que eu acho que ele é bem diferente. Acho que talvez poucas pessoas já ouviram falar desse caso, que é o caso do Heriberto Seda, que ficou conhecido como serial killer imitador, porque basicamente, né, ele tinha vários serial killers que ele meio que se inspirava, mas tinha um em específico que chamava bastante a atenção dele. Então ele decidiu, entre 1 milhão de aspas, né, fazer uma coisa parecida. E quem foi esse serial killer que ele se espelhou? O Zodíaco, ele era também conhecido como o Zodíaco de Nova York, ou o The Brooklyn Sniper, o Sniper do Brooklyn. Aí, lembrando que a gente já tem um podcast sobre o Zodíaco, então se você não conhece esse caso, que eu acho meio difícil, mas se você não conhece ou se você ainda não ouviu o nosso episódio sobre o Zodíaco, corre lá. Inclusive, ele tá relativamente atualizado, né, porque teve uma atualização na época que a gente gravou, né, que foi a última até então. Então, se você quiser conferir depois do episódio do Heriberto, corre lá. Mas, antes da gente continuar o caso, a gente tem que dar nossos recadinhos de sempre. E o primeiro recado é: ajude nosso podcast a crescer. Existem várias formas que você pode ajudar a gente a realizar o nosso plano de dominação mundial, porque a gente quer que o podcast cresça bastante para que a gente possa expandir esse podcast cada vez mais. Eu e o Thiago, a gente tem tido cada vez mais vontade de, sei lá, gravar em estúdio, talvez, algum dia, né? Poder fazer um podcast em vídeo também, que já me pediram, né? Já falaram várias vezes, mas todas essas coisas exigem dinheiro, patrocínio e outras coisas do tipo, coisa que até o momento o nosso podcast não tem. Esse projeto a gente tem desde 2021 e a gente nunca monetizou ele de fato, assim, tipo, a gente nunca teve lucro com o que a gente faz. A gente faz porque a gente realmente gosta, só que, obviamente, se a gente tivesse algum tipo de lucro, a gente poderia melhorar, poder fazer em estúdio, como a gente falou, ter essa segunda opção e por aí vai. E você não precisa necessariamente dar dinheiro pra gente pra ajudar a gente nesse plano de dominação mundial. Você pode, né, seguir a gente no Instagram, avaliar a gente em 5 estrelas no Spotify. Eu vi que a gente tá com 1.500 avaliações. Vamos tentar chegar em 2.000 avaliações. Então, se você não avaliou a gente ainda, corre lá. Ou avalie a gente positivamente nos agregadores que você ouve. Se você ouve a gente pelo Spotify também, a gente sempre deixa uma caixinha de interação. Então, bota o comentário lá. A gente tá começando a ler os comentários que vão pra essa caixinha sempre no final dos episódios. Então, se você quer que o seu comentário apareça, ele vai aparecer lá no finalzinho do episódio. Mas também tem outra forma que você pode ajudar a gente, que é pelo Pix misterioso. A gente literalmente aceita qualquer valor. Esse valor do Pix, gente, pode ser de 1 centavo, de R$1, o que você sentir ali no seu coração, qualquer valor. E pra onde que você manda esse Pix, né, com a mensagem que a gente pede pra ler aqui no comecinho do episódio? Você manda pro e-mail contato@gmail.com. Repetindo, é o e-mail contato@gmail.com. Essa semana eu vou confessar pra vocês que eu tô levemente entediado, porque, pra quem não sabe, eu tava gravando o meu último episódio. A gente tava gravando o último episódio e eu comecei a sentir uma leve dor na barriga e tal, mas nada demais, né? A gente terminou de gravar o episódio que era o Crime News, e aí eu tava sentindo muita dor, assim. Eu tava achando estranho tudo isso, mas tranquilo, né? E aí eu fui tentar dormir. Eu basicamente não consegui dormir. E quinta-feira eu fui no médico. Indo pro médico, a médica achou que você tá com uma questões de gases e etc. Me deram um monte de remédio, eu tomei um monte de remédio e aliviou, mas a dor não passava.
E aí, na sexta-feira, eu tive que voltar pro médico e descobri que eu tive que tirar o meu apêndice. Então, eu estou aqui um pouco entediado. Já até falei pra Marisa que eu não consigo ficar em posição confortável nenhuma, então se vocês ouvirem algum barulho de cadeira, microfone, é porque basicamente eu não consigo ficar numa posição só, então fica um pouco desconfortável. Então é isso aí, galera. Me desejem melhoras, porque sabe uma coisa incrível de apêndice, Marisa? O quê? Apêndice você só resolve tirando, porque em suma meu apêndice estava o dobro do tamanho, eu não tinha nenhum outro maior problema, tipo, eu era estágio inicial, mesmo ele estando o dobro do tamanho, só que assim, não tem o que você fazer. Se você não tira, não melhora. Não tem opção. A única opção é você fazer a cirurgia. É um pouco assustador essa coisa do apêndice, gente. Então prestem atenção, porque sempre precisamos em dias, porque pra dar um problema é literalmente de uma noite pra outra, assim. Então, e é bizarro, assim. Fiquem atentos e... Tipo, na quarta-feira... Sim, imagino. Quarta-feira eu tava, tipo... Sabe, sabe quando você toma, tipo, aqueles Luftal gotas, que você tá, putz, sei lá, deve estar com gases, alguma coisa assim. Não, é tipo assim, uma das piores dores da minha vida. E aí, por sorte, eu fiz um negócio que eles chamam de laparoscopia. Nossa, parece até palavra de trava-língua. Eu fiz a laparoscopia, que é basicamente só um cano, não é mais aquele... Eles não te passam a peixeira e é só um cano, mas ainda assim é bizarro, porque eu sinto que o meu corpo tá diferente. Então, eu sinto que eu sou uma outra pessoa, assim, até questão de equilíbrio, é bizarro, assim. Então, vamos falar sobre esse caso do Zodíaco? Também é bizarro, Marisa? Vamos lá e vamos começar do começo. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Tá, vamos lá. Então, o Heriberto Seda, ele era natural de Nova York, nasceu em 1967 e morava com a sua mãe e sua meia-irmã chamada Gladys Reyes. Embora ele idolatrasse diversos serial killers, né, inclusive um dos primeiros que ele começa a idolatrar foi o Ted Bundy, ele se considerava uma pessoa muito religiosa, né, o que é uma coisa meio... não faz sentido, né, ou você segue a religião... ou você segue sua religião, e normalmente religiões pregam amor e por aí vai, ou você idolatra serial killer. As duas coisas ao mesmo tempo, gente, na minha opinião, não dá muito certo, né? Mas, de qualquer forma, né... É o jeito BTK de viver. É o jeito BTK de viver, exatamente. Então, é o jeito da maioria dos serial killers, né? Eles gostam de se camuflar na sociedade, né? Isso é uma coisa que a gente fala que pode ser perigosa muitas das vezes, que vai ser que talvez aquela pessoa que você nunca imaginava, né? Mas, enfim, ele se considerava profundamente religioso e frequentava a igreja regularmente. Até onde a gente sabe, durante as nossas pesquisas, ele nunca namorou, era considerado uma pessoa muito reservada e também, né, era desempregado. Ele ganhava dinheiro, sabe como, Thiago? Eu quero entender, eu acho que eu entendi esse golpe, mas me explica aí. Então, né, gente, a gente tem essas máquinas, né, que vendem refrigerante, salgadinho, também antigamente nos telefones públicos, né, aqui no Brasil a gente usava mais o cartão, né, mas os telefones públicos às vezes você colocava moeda, ou seja, essas máquinas de venda automática e telefones públicos. Ele, de alguma forma, conseguia enfiar uma sacola plástica na abertura que ficava o local onde as pessoas colocavam as moedas e ele deixava aquela sacola plástica lá por alguns dias e depois ele passava lá, puxava essa sacola plástica de volta e levava o dinheiro com ele, porque geralmente essa moeda cai nessas máquinas e vai lá pra baixo, né? Então ele conseguia, acho que abrir ali o local onde o pessoal colocava a moeda e colocava a sacola, daí ele meio que conseguia dar esse golpe, sabe? Aí a moeda não caía lá pra baixo, daí ele passava alguns dias, abria de novo essa parte e levava o dinheiro embora. Então era meio que daí que vinha a pouca grana que ele tinha. Também ele tinha uma questão que ele passava o tempo livre dele lendo várias revistas sobre armas, violências, como Soldier of Fortune, bem como um livro de serial killers. Em suma, ele idolatrava tudo que é serial killer que você possa imaginar, ele estava lá lendo com a maior vontade. E, assim, ler livro de serial killers não te torna um serial killer, obviamente, né? Mas você começar a idolatrar já é um nível perigoso e preocupante, né, Marisa? Sim, né? Eu, por exemplo, tenho vários livros de serial killers, né? A gente tem
editoras que mandam pra mim, alguns eu comprei porque eu tive interesse em adquirir. Uma coisa, por exemplo, você tem interesse em True Crime, isso eu já falei várias vezes, uma coisa é você se interessar. Você tá aqui no nosso podcast ouvindo esse episódio porque você se interessa por esse tipo de história. Não necessariamente porque você pretende trabalhar com isso, né? Existem muitas explicações psicológicas do porquê as pessoas se interessam por histórias reais. Tem desde... isso foi um artigo que eu li na Psychology Today, que eles meio que levantaram psicologicamente falando por que as pessoas se interessam por True Crime, né? Então tem aquela coisa que as pessoas meio que aprendem a ficar atentas, elas sentem que elas estão, entre aspas, um pouco mais preparadas se acontecesse alguma situação. Também tem a explicação que é porque algumas pessoas se sentem melhores com elas mesmas, porque elas entendem que elas não são uma pessoa ruim. Tem a questão do alerta, tem a questão também que é apontada nesse artigo que as pessoas sentem mais adrenalina ouvindo uma história de True Crime do que um filme de terror, por exemplo. Então tem várias explicações, além de pessoas que têm interesse acadêmico, têm intenção em trabalhar com isso, enfim, né, gente? Maneiras, entre aspas, né, saudáveis de você consumir esse tipo de conteúdo, né? Saudável no sentido que você não vai levar isso para um lado extremo de você achar que a pessoa fez certo, de você idolatrar essas pessoas terríveis, que não vai levar você a se tornar uma pessoa igual o Heriberto. A gente percebe que ele provavelmente já tinha algumas condições psicológicas que não eram tratadas, e isso provavelmente impulsionou ele a fazer o que ele vai fazer mais pra frente, né? Então, assim, tem muitas explicações do porquê as pessoas consomem, mas é que eu sempre falo, né? O True Crime, na minha opinião, não é o problema, e sim como a mídia transmite essas informações e como as pessoas consomem essas informações, né? Então, é bem importante a gente ter esse tipo de reflexão, né? E como o Thiago já adiantou, ele idolatrava vários serial killers, né? Vários, mas tinha um específico que era o master ídolo dele, que era o Zodíaco, né? O famoso, né, serial killer, né? O infame serial killer de São Francisco. Pra vocês terem noção, ele mantinha alguns álbuns com recortes relacionados ao Zodíaco, né? Sei lá, jornais que tinham notícias e por aí vai. E na cabeça doentia dele, o Zodíaco era um servo de Deus, que estava cumprindo uma missão aqui na Terra. Então, assim, no mínimo estranho, né? E outra coisa que eu, só voltando a deixa, a gente criou o podcast justamente porque eu e a Marisa, a gente via que tinha muita besteira, abobrinha, tinha muita coisa estranha quando falavam de casos criminais, e a gente quis falar sobre por causa disso, né? Para trazer um olhar mais técnico, um olhar mais... a pessoa não nasce má, sabe? Tipo, algumas respostas fáceis, porque não existem resposta fácil para caso criminal, né? Então, vamos lá. Voltando pro caso, quando o Gladys, ele cresceu, ele tornou-se fisicamente abusivo, né? Com ela, com a irmã dele, isso? Isso, ele começou a ser abusivo com ela fisicamente, isso vai piorando cada vez mais. E quando o Seda ele tinha 16 anos, ele abandonou o ensino médio. Ele abandona o ensino médio basicamente quando uma arma de fogo é encontrada em seu poder, em sua posse, basicamente, né? Ele é expulso da escola e acaba decidindo que ele não vai voltar mais para a escola. Isso, né? E aí a gente vai entrar, né, na questão dos crimes e da questão dele ser considerado um copycat, que é literalmente um imitador de outros serial killers, né? Tanto que no próprio livro Anatomia do Mal tem uma parte lá que é dedicada a casos como o do Heriberto, né, de pessoas que são consideradas imitadores, né? Eles dissertam que não é uma coisa tão incomum. Muitos serial killers, de fato, né, tinham alguns ídolos, o próprio BTK, né, ele tinha o Harvey, não sei das quantas lá, que ele também idolatrava, né, mas vai entrar todas aquelas questões que a gente falou antes, né, então meio que acontece, né, eu acho que também é até uma forma deles verem, né, como que os crimes funcionaram e como que eles poderiam fazer aquilo que eles queriam, né, então assim, com o passar do tempo, a obsessão que ele tinha pelo Zodíaco começou a crescer num nível que ele começou a planejar a cometer assassinatos imitando o Zodíaco, ou seja, ele queria fazer crimes parecidos com um do serial killer. Então, ele começou a reunir um pequeno arsenal de explosivos, munições e também algumas armas Zip. E a gente, né, antes de gravar esse podcast, a gente tá pensando o que é uma arma Zip, e o Thiago foi atrás, então explica aí para os nossos ouvintes
O que é uma arma zip? Basicamente, uma arma zip, ela não é legalizada nos Estados Unidos, é porque ela é uma arma meio que feita à própria mão. Sabe aquelas pistolas de grampo? É uma coisa meio parecida que, tipo, a pessoa faz, ela cria um molde e faz. E como ele não tinha muito dinheiro, porque eu fiquei pensando, caramba, por que esse cara vai atrás das próprias armas, criar as próprias armas, fazer a própria munição, os explosivos, etc. Porque ele não tinha muita grana, porque ele era pobre, basicamente. Ele não tinha muita como ter acesso a isso, sabe? Então daí ele vai criando essas próprias armas zips que os canos, ele criava canos, então, tipo, ele pegava, sei lá, canos de armas 9mm e colocava ali, canos de armas de 22mm e colocava ali. Então isso dificulta muito para você saber fazer uma balística daquilo, tipo, você não tem um padrão, porque sempre quando você tem uma arma, a arma deixa um padrão, e como essas zips, ela não deixa um padrão, porque ela é feita totalmente artesanalmente, ela não tem número de série, um monte de coisas que tem normalmente numa arma. Sim, isso dificultaria a investigação? Dificultaria, mas vale lembrar, gente, que não é porque você usou armas diferentes que a polícia não vai conseguir conectar os crimes, tanto que no caso dele, a polícia conecta ele aos crimes por outras coisas, assim, então ele tentou meio que dar uma burlada ali pra que dificultasse essa conexão, mas acabou não acontecendo, tá? Então, assim como o Zodíaco original, vamos falar assim, o Zodíaco lá de São Francisco, ele também planejava que em algum momento ele simplesmente ia parar de matar e sumir do mapa, né? Então, em novembro de 1989, ele enviou, né, a primeira carta para a 13ª delegacia da cidade, com uma mensagem alertando que pessoas seriam mortas, e a carta dizia o seguinte: que é o Zodíaco, o primeiro signo está morto. O Zodíaco matará os 12 signos do cinturão. Quando a luz zodiacal for vista, o Zodíaco espalhará o medo. Tenho visto um monte de policiais na Avenida Jamaica, mas vocês não são de nada e não pegarão o Zodíaco. Esse cara deve ter visto muito MIB, sério. É uma vibe muito MIB. Quem conhece o caso do Zodíaco sabe que todas as cartas dele, ele começava com aqui é o Zodíaco, e realmente durante as cartas tinha coisas assim que eram muito desconexas e por aí vai. Então assim, era, entre aspas, um pouco semelhante, mas a motivação era diferente, né? Porque literalmente, pra quem não entendeu, ele queria matar uma pessoa pra cada signo de zodíaco, né? Então uma pessoa de Áries, uma de Leão, uma de Virgem, uma de Câncer, uma de Sagitário. E o Zodíaco não tinha nada disso. Isso, tanto que muitas pessoas ainda especulam por que ele se intitulava de Zodíaco, né? Porque não tinha, aparentemente, muita relação com os signos do Zodíaco mesmo, né? Embora nas cartas dele tivessem menções ali ao signo de Touro, tem muita gente que acha que é porque ele era do signo de Touro, sabe? Mas, enfim, tem a questão que tinha uma marca de relógio que chamava Zodiac, que era popular na época, ninguém sabe certo. O Zodíaco original, entre aspas, não tinha essa questão de, enfim, né, dos signos dos zodíacos propriamente dito, então isso já era uma diferença muito grande. Só que uma coisa que é importante, né, a gente ressaltar, é que infelizmente uma coisa que acontecia naquela época e que não mudou muito hoje em dia é que a polícia recebe muita pista falsa. Muitas pessoas pregam trote. É importante a gente ressaltar que aqui no Brasil isso é crime, inclusive, que se eles forem atrás e te identificarem, vai dar problema. Então, assim, gente, não façam isso, tá? Não apliquem trote, né? Inclusive, se tem criança, adolescente aí, se você tem filhos e tal, oriente isso, porque é uma coisa que, além de atrapalhar a investigação da polícia, acontece coisas semelhantes a esse caso. Eles acharam que era mais um trote, então eles não levaram aquilo a sério. Tudo bem que o conteúdo da carta, né, o caso do Zodíaco já tinha acontecido, né, eu até entendo a polícia ter achado que era um trote. Sendo sincero, eu não julgo a polícia nesse primeiro momento aqui. Mas é importante a gente ressaltar que aplicar trote, tanto na polícia, né, quanto para pedir ambulância e por aí vai, além de prejudicar, salvar a vida de pessoas que realmente precisam de ajuda, é crime. Mas, né, na carta, né, ele tava dizendo, né, Thiago, que o primeiro signo já havia morrido. O que não foi bem assim, e conta aí sobre quem foi a primeira vítima dele, como que aconteceu. A primeira vítima dele era conhecida como Mário Orozco.
e ele era de Escorpião. Ele chegou a sobreviver a um tiro nas costas, porque, como eu falei, aquela arma que ele tinha era muito artesanal, então ele não sabia nem a quantidade de disparos que ele tinha que dar para conseguir matar uma pessoa. Então o Seda embrulhou um bilhete dizendo que este é o Zodíaco em torno da pistola e deixou no local. Ele usou essa pistola e deixou no local, mas essa pessoa ela não morre. Então basicamente essa pessoa consegue sobreviver, né? E ele não sabia disso, aparentemente. Não sabia. Inclusive, isso vai ser uma coisa que vai meio que ajudar a polícia a conectar, porque, felizmente, a maioria das vítimas que ele tentou fazer conseguiram sobreviver. Então, tinha toda uma questão de depoimento das próprias vítimas, né? Então, assim, essa foi a primeira vítima. 3 semanas depois, ele atirou e acabou ferindo um homem chamado German Montenegro. Ele era do signo de Gêmeos. E a bala que ele, enfim, atirou contra ele acabou atravessando o fígado. E além disso, ele roubou o passaporte dele. Na época, inicialmente, a polícia não conectou os dois incidentes, né? E como que ele sabia o signo da pessoa, né? Justamente pelo que ele fez no caso dessa segunda vítima, né? Ele pegava algum documento que tivesse com ela, né? Pra poder verificar ali a data de nascimento e identificar qual era o signo dela. Então, assim, o tempo foi passando, né? Chegamos no mês de maio. E aí, ele acaba atirando um homem que era do signo de Touro, chamado Joey Proce. Ele tinha 78 anos e ele também deixou um bilhete ao lado do corpo desse senhor. Ele não esperava, né, como sempre, assim como nas outras vítimas, que o Proce iria sobreviver, mas na época o caso foi tratado como roubo. Só que, assim, uma coisa que atrapalhou um pouco a investigação nesse terceiro caso foi justamente a idade da vítima. Então ele já estava muito senil, ele já era um senhorzinho que tinha suas dificuldades de memória, e com certeza por conta do ataque a pessoa às vezes acaba apagando as memórias do ataque, então infelizmente ele não se lembrava de quase nada, né? Então nessa altura a polícia, né, eles já estavam, né, investigando e suspeitando que talvez estava acontecendo ali um caso em série. Infelizmente esse senhorzinho não sobrevive, né, ele não resiste aos ferimentos, né, então ele vem a falecer no dia 24 de junho, quase um mês depois, né, que ele foi baleado. Então essa foi a primeira vítima fatal dele. E aí, né, o que acontece depois, né, quanto às cartas, porque ele continuou enviando cartas, né? E aí o que vai se dar a notoriedade do crime, né? Porque a carta listando as vítimas e os seus signos zodíacos chegam ao The 6 Minutes e ao New York Post. Para quem não sabe, tanto The 60 Minutes quanto The New York Post são os dois jornais mais famosos e mais conceituados dos Estados Unidos. E aí a polícia ela começa a conectar os tiroteios e temeu que eles estivessem enfrentando outro filho de Sam. Então, no esforço para capturar essa pessoa, eles chamam a operação de Operação Watchdog. E as pessoas começam a se perguntar se o verdadeiro Zodíaco havia retornado. Só que pelo que eu vi aqui, eles não levaram tão a sério essa questão do retorno do Zodíaco, porque em suma era isso, ele só se intitulava Zodíaco, mas não, o padrão não batia, as vítimas não faziam muito sentido e como a gente disse, o Zodíaco não tinha questões de signo envolvido no caso dele. Vale lembrar que eles chegaram a investigar formalmente, né, se realmente poderia ser a volta do Zodíaco, mas foi comprovado tanto por questões linguísticas, por questões de grafia, né, a letra das cartas eram diferentes, e também pela descrição da aparência das vítimas, né, porque no caso do Zodíaco também teve algumas vítimas que sobreviveram, né, que montaram o famoso, né, retrato falado do Zodíaco, e a aparência era claramente diferente, era um moço que era jovem, já tinha se passado uns bons anos do caso do Zodíaco, então não fazia sentido ser um assassino jovem, entre várias outras coisas. Então assim, a polícia descartou logo de cara essa possibilidade. Então, no dia 19 de junho, vai acontecer o quê? O Seda, ele atirou em um sem-teto chamado Larry Perny, que era um canceriano. Após pegar a sua carteira para verificar sua identidade, o Perny, ele consegue escapar e ele sobrevive, né?
E aí acontece que o Correio de Nova York recebe outra carta que continha o símbolo original do Zodíaco e uma lista de vítimas. E vai ser nessa altura aí do campeonato que eles vão fazer a análise das cartas e tal, e eles descartam completamente a possibilidade de ser o mesmo Zodíaco lá de São Francisco da década de 60, na verdade, né? Então pensem, foi bem mais antigo o caso, né? Então não fazia sentido ser uma pessoa jovem igual as vítimas que sobreviveram estarem relatando, porque na época do Zodíaco o pessoal já falava que ele era um cara as vítimas sobreviveram ao redor dos 30, 40, né? Então já devia ser um idoso na época, o Zodíaco, né? Vai que eu falo isso e acontece a mesma coisa com o BTK, né? Quem ouviu o caso do BTK sabe do que eu tô falando. Então, assim, por uma razão desconhecida, o Heriberto ele acaba entrando meio que em um hiato, né? Um intervalo maior ali entre cada um dos crimes que ele cometeu. E ele só volta em 1992, quando ele atira em uma mulher que era do signo de Leão, de 39 anos, chamada Patrícia Fonte, com uma pistola. Só que acontece que durante, assim, quando ele dispara contra ela acaba agarrando ele, né? No impulso ali de lutar pela sua vida. E eles começam uma luta corporal. Nisso, o Heriberto, ele meio que entra em pânico com aquela situação e ele acaba esfaqueando ela mais de 100 vezes, né? Porque ele percebeu, né? Porque nenhuma das outras, a maioria dos ataques dele, ele atirava de costas contra a pessoa e a pessoa provavelmente era pega desprevenida e aí acontecia que a pessoa tentava fugir, ela não ia pro confronto, sabe? E dessa vez foi pro confronto, então por isso que teve esse ar de agressividade, né? Acredito eu. Foi um caso mais triste, né? Essa moça acabou morrendo de uma forma mais violenta e mais trágica, né? Não que não tivesse acontecido isso com as demais vítimas, né? Mas a gente vê um caso diferente, porque até então não houve o uso de faca. E depois disso, ele não atacou mais ninguém até o próximo ano de 1993. E aí sim, né? Nesse ano em questão, ele ataca mais 3 pessoas. E dessas 3 pessoas, uma vem a falecer. Elas eram o Jim Weber, que era do signo de Libra, o Joseph D. Cone, que era virginiano. E esse homem em questão, né, o Joseph, foi a pessoa que infelizmente acabou falecendo, e a Diane Ballward, que era do signo de Touro. Então, no caso da Diana e do Jim, eles acabam sobrevivendo, mas o Joseph infelizmente vem a falecer. E aí, no dia 10 de março de 1994, vai acontecer o quê? Ele, o Seda, o Herbertino Seda, ele é preso por possuir uma pistola Zip. Porque, para quem não sabe, isso é crime nos Estados Unidos. Não é crime você ter uma arma, mas é crime você portar uma arma adulterada, porque claramente, como a gente falou, tem todas essas questões de não ser rastreada, não ter controle de qualidade, tudo isso que a gente já falou. E por ter sido rotulado incorretamente no laboratório forense, essa arma não chega a ser testada para fazer uma comparação para ver se é realmente o Zodíaco que eles estavam procurando, que eles chamavam de Zodíaco de Nova York ou Sniper do Brooklyn. Então, em 10 de julho, ele atirou em um homem, mas também não foi fatal, em 10 de junho. Mas o ataque ele não foi relatado e essa vítima nunca oficialmente foi identificada. Porém você sabe que o ataque aconteceu, né? Mas vamos dar uma recapitulada aí no modus operandi dele. Então, como vocês puderam ver, o critério dele de escolha das vítimas era com base no signo. Ele queria uma para cada signo do Zodíaco. Então, no total, seriam 12 vítimas. Mas, tirando isso, o alvo parecia ser pessoas aleatórias que ele encontrava ali nas ruas, né? Então ele atirava contra essas pessoas através de pistolas caseiras, né? As pistolas Zips que a gente falou pra vocês, de 9mm ou 22mm. Durante os primeiros tiroteios, ele realizou os ataques de forma relâmpago, ou seja, ele simplesmente chegava na pessoa e atirava nela. Só que com o passar do tempo, ele mudou a forma que ele abordava as vítimas, dessa vez iniciando conversa com elas, né? Arrumando pretextos falsos e pedindo orientação, esse tipo de coisa. Aí sim, ele atacava a vítima. Como a gente falou, o objetivo dele era matar 12 pessoas, uma para cada signo do Zodíaco. Como a gente listou em algumas vítimas, né, para descobrir o signo delas, ele sempre tentava pegar algum documento que tivesse com ela, né, um cartão de identificação ou um passaporte, qualquer tipo de documento, para poder verificar a data de nascimento. Ao todo, infelizmente, ele acabou tirando a vida de
3 pessoas e deixou outras 7 pessoas gravemente feridas, né? Ou, enfim, teve algum tipo de ferimento. E aí, né, no dia 1º de agosto, o The New York Post vai receber outra carta, né? Que continha uma lista das vítimas de 92, 93, bem como um estranho código em totem e as frases durmam os meus pequenos mortos, como nós os detestamos. Então, uma frase um pouco sem sentido, que não tinha muita conexão, embora em Nova York tenha entrado em pânico mais uma vez. Obviamente, tem um serial killer à solta na maior cidade dos Estados Unidos, que é Nova York. Tudo vai virar um caos, a mídia vai cair em cima, várias pessoas vão ficar sabendo, vai virar notícia no mundo e em Nova York. E aí, no dia 18 de junho de 1996, ele ficou furioso quando Gladys ela traz um amigo pro apartamento deles e ele não gosta disso. O Seda pede para ele sair, mas ela não sai, ele não expulsa o amigo dela. E aí ele vai lá, pega uma das pistolas zips dele, atira na parede e depois atirou nas costas da Gladys, que quando ela fugiu pela porta da frente, ela acaba sobrevivendo, mas fugindo pela porta da frente, né? E aí, ela faz o que toda pessoa deveria fazer, que sobrevivendo ao ferimento da bala, ela conseguiu chegar a um apartamento e ligar para o 911, tanto para pedir resgate, quanto para denunciar para a polícia o que estava acontecendo, né? Exato, né? E vai ser aí que o Heriberto vai ser preso, e nesse momento, né, ele pede, se eu não me engano, um papel e uma caneta, onde ele escreve a confissão, né, de ter realizado aqueles tiroteios que a gente listou ao longo do episódio, e também ele assina com 3 setes e a cruz típica lá do caso do Zodíaco, e assim, né, quando o policial recebe essa carta que ele escreveu de confissão, ele acaba se tornando, né, o principal suspeito de ser o Zodíaco de Nova York, né, aquele atirador que eles estavam procurando. Eles pegam as impressões digitais do Heriberto e eles comprovam não só através das impressões digitais, mas também por outras evidências que ele era o assassino que eles tanto estavam procurando. Então, em junho de 1998, ele vai ser oficialmente levado a julgamento por esses crimes, aonde ele foi condenado a 83 anos e meio de prisão, o que significa que ele não será legível à liberdade condicional. Então, assim, ele não vai poder ter liberdade condicional até ele completar pelo menos 113 anos de prisão, porque talvez esses 83 anos de prisão eles se estendam, né? O que eu acho difícil, né, gente? 83 anos de prisão já é muita coisa, né? Então, assim, a pessoa pode morrer, eventualmente foi isso que eu quis dizer, né? E morrer uma hora, assim, tipo... É que às vezes o pessoal fica meio confuso com essa coisa, né? Ai, mas recebeu 200 anos de prisão, mas ninguém vive 200 anos. Mas é porque eles somam todos os crimes que a pessoa cometeu, né? E, obviamente, isso é convertido em prisão perpétua, caso o país tenha prisão perpétua. Depois disso, né, ele acabou passando por um outro julgamento. Pelo que eu entendi, esse julgamento de junho de 1998, ele foi referente às pessoas que, de fato, faleceram. Depois, ele passou por um julgamento separado em relação às tentativas de assassinato. E nesse outro julgamento, né, das 7 vítimas lá que sobreviveram, ele foi condenado a 152 anos e meio de prisão. Ou seja, gente, ele foi condenado à prisão perpétua e ele está vivo até hoje, né? E o que ele faz na prisão, Thiago? Ele passa o tempo dele lendo a Bíblia e citando as escrituras para os outros presos. Ele é um típico preso modelo que se converteu e ama Jesus. Todo caso isso acontece, né? Não é uma surpresa que isso aconteceu. E ele, pra quem tiver essa dúvida, tá aí com seus 56 anos. E esse foi o caso do Heriberto. A gente quer muito saber qual foi a opinião de vocês. Agora a gente vai pro momento 5 centavos. Eu já vou começar perguntando pro Thiago o que ele achou, porque, mais uma vez, né, Thiago, fui eu que trouxe esse caso pra você conhecer, e eu quero saber o que você achou. Olha, eu até comentei, tem uma vibe meio Homens de Preto, assim, tipo de astrologia, universo e etc, porque eu sei que na época, década de 50, 90, isso era bem
relevante, até hoje acho que ainda é relevante, as pessoas acreditam, mas eu achei muito estranho, sabe? Porque, tipo, não faz sentido nenhum, não tem... Gente, caso criminal não tem lógica, eu sei, mas alguns casos você consegue ver alguma, tipo, sabe? Você consegue, tipo, ponderar e ver alguma coisa. Nesse caso, eu só achei que parecia um filme ruim da Sessão da Tarde, que, tipo, a pessoa decidiu ter um... Sabe quando a pessoa vai criar um roteiro para um filme e ela cria o pior roteiro possível? É isso aí. O cara decidiu fazer uma comédia pastelão, assim, que eu vou matar 12 pessoas, uma de cada signo. E aí eu fico pensando, como é que esse cara abordava as pessoas? Como é que, tipo assim, ele tinha a prova dele que a pessoa era do signo de câncer, do signo de leão? Meu Deus do céu, eu só achei muito bizarro, né? É um pouco pastelão, não tem como dizer que não, é um pouco pastelão sim, e é bizarro pensar que isso aconteceu na vida real, né, gente? Isso aconteceu na vida real, é um caso que tá aí, né, existiu, e agora, né, Thiago, a gente vai entrar, acho que no momento da gente ler alguns comentários, né? Sim, vamos ler alguns comentários dos episódios anteriores. Vamos ler os comentários do episódio do Yuko Yamaji? Pode ser, vamos lá. Vamos começar com o comentário da Isa, que é uma pessoa que comenta com muita frequência, né? Então a Isa disse: incrível! Senti muita falta. Eu lembro que a gente tinha ficado um tempinho sem postar, né? Que bom que vocês lembraram da gente. E depois a gente tem a Mia, né, Thiago? Que é a da Lana Del Rey, que eu falei que comenta sempre, né? Sim, ela fala: credo, boy. Agora você vai ter que me explicar qual é o comentário da Fefes, porque eu não estou ligado no que é SKQ. Quis ajudar no engajamento e... Gente, não achei nenhuma explicação. Só se ela quis comentar se é louco, de repente, né? Talvez tenha sido isso. Talvez não, nunca saberemos. Nunca saberemos. Então, a Amandinha Casper, ela também comenta: episódio maravilhoso. Tava com muita saudade dos episódios. Amo vocês. Muito obrigado, Amandinha. Depois disso, a Maria Luísa comentou: maravilhoso! Já tava morrendo de saudade de escutar o podcast fazendo o meu tricô. KKKKK. Olha só, gente, tricô, né? Que é geralmente associado com relaxamento, né? Relaxar. E a Maria Luísa tava ouvindo uma coisa que não é relaxante, na minha opinião, né? Mas enfim. E pra fechar, o que a Mariana comentou? Muito bom, como sempre. Por algum motivo, a voz de vocês é relaxante, apesar dos casos. KKKKK. E sabe uma coisa que eu acho engraçado? Porque eu não acho engraçado, eu acho até meio estranho. Mas algumas pessoas falam que ouvem a gente pra dormir e eu não consigo. Sim, eu acho que a gente vai ter que começar a fazer ASMR, alguma outra coisa aí, né, pra relaxar o pessoal, já que nossa voz faz sucesso, né, quem sabe, né, a gente entrando nesse outro meio também faça sucesso, né. Mas enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Esperamos que tenha sido proveitoso e esperamos vocês na semana que vem, tá? Um beijo pra todos e se cuidem. Se cuidem, tchau, até a próxima.